De oração, nós vamos falar sobre oração. Nós lemos aqui em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, e a Maite já leu agora no início do culto, eu vou ler de novo. João, capítulo 14, versículos 13 e 14, e diz assim: E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavras do Senhor Jesus, amém? Há uns anos atrás, eu estava dando carona para um conhecido. Ele é formado em teologia, então não é uma pessoa ignorante. E ele estava expressando, né, a sua opinião, que ele achava injusto que alguém orasse pela sua cura. Ele achava que a pessoa deveria orar pela cura de todos, né? E eu achei assim um tanto socialista essa postura, né? E eu zombei dele, né? Fiz uma brincadeira, um amigo, né? Falei assim: então vamos criar cota para bênção, bolsa milagre. Já que eu não posso orar só para mim, tem que orar para todo mundo, né? Só que naquela época eu não sabia que ele estava fazendo eco para um líder evangélico, na época era mais importante, e esse homem havia escrito algumas coisas questionando o tipo de oração que os crentes fazem, dizendo que ele dizia no texto que ele achava um absurdo que alguém orasse, por exemplo, por uma vaga no estacionamento. Achava que isso não era assunto para orar. Por que você vai orar pedindo uma vaga para o estacionamento? Talvez ele imagina que tem que pedir pela paz mundial, pela cura das nações, um negócio assim bem etéreo, né? Bem generalizado. Mas ele achava um absurdo que se orasse por pequenas coisas, como se Deus não estivesse se importando com coisas tão mesquinhas. Então nós ficamos pensando o seguinte, cabe a essa pergunta, né? Jesus disse que nós deveríamos orar: tudo quanto pedirdes em meu Pai, ao meu Pai, em meu nome, isso farei. E esse tudo parece tudo. Aí eu fiz: mas Jesus disse que eu poderia pedir tudo em nome dele. Então esse tudo não é tudo, porque tem que ser em nome de Jesus. E aí eu pergunto: será que eu posso orar qualquer coisa? Eu posso pedir? Não, a Bíblia diz que não. Não e não. Lá em Tiago, no capítulo 4, nós vemos no versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, não é qualquer coisa que eu vou pedir que Jesus vai atender, porque a própria Bíblia nos diz que muitas vezes nós pedimos mal. Eu lembro que um professor do seminário contou uma historinha, que ele estava andando na rua e viu duas senhoras na frente dele conversando. Uma vira-se para a outra: se Deus quiser, eu vou tomar o marido dela. Aí ele não se conteve, bateu no assim: por favor, não coloque Deus nessa sua sujeira, não. Como assim, se Deus quiser? Deus não quer. Né? Então, muitas vezes nós queremos pedir coisas que são injustas. A essas não adianta. Mas, se nós pensarmos assim: bom, então, afinal de contas, o que eu devo pedir a Jesus? Se você tem essa dúvida, a melhor coisa é olhar na própria palavra de Deus. O que é que Jesus orava? Bom, então, vamos começar por isso. Porque se eu devo orar em nome de Jesus, é como se fosse por Ele, no lugar dEle, ou para Ele. Se eu fosse pedir alguma coisa em nome de Jesus, como se fosse para Jesus, assim, mas Jesus não pediria isso. Então é melhor não pedir, porque não está sendo em nome dEle, não é por Ele, nem para Ele. Mas nós vamos ver várias coisas que Jesus orou. Em Lucas, no capítulo 22, 31, Jesus orou por Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Ora, então eu posso orar pela minha fé e pela fé dos outros. Porque Jesus orou pela fé de Pedro. Eu devo orar pela fé das pessoas, que o Senhor fortaleça a fé das pessoas, de um amigo, de uma pessoa que eu conheço, que está precisando, então eu posso orar pela fé dele. Sim, posso orar. Jesus disse aos discípulos, numa certa ocasião, em que se interpôs um demônio que não queria sair quando os discípulos estavam expulsando ele, e Jesus disse: olha, essa casta, ela precisa de uma preparação, você precisa de jejum e de oração.
Com isso, Jesus está nos dizendo que nós podemos orar pelo nosso fortalecimento espiritual. Nós podemos, para abençoar pessoas, nós precisamos orar por isso. Então, se eu preciso me preparar jejuando e orando para confrontar as obras das trevas, é sinal de que eu devo orar para o meu fortalecimento espiritual. Então, eu já tenho 2 motivos muito bons para orar. Eu posso orar pela fé, de mim, da minha própria fé e da fé das outras pessoas. E eu posso orar pelo meu fortalecimento espiritual. Jesus, em Lucas 22:40, ele fala aos discípulos para orar para não entrar em tentação. Interessante. Nós devemos orar não apenas para não cair em tentação, mas para não entrar em tentação, para que a tentação nem chegue. Nós devemos orar: Senhor, me protege das tentações, não me deixe cair em tentação, não me deixe entrar em tentação. Eu posso orar por isso também. No próprio Getsêmani, Jesus estava orando e ele estava muito triste. E ele pediu para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Ele pediu livramento, mesmo sujeito à vontade do Pai, mas ele pediu livramento. Então nós devemos orar também quando nós estamos tristes. Podemos orar por livramento, sim, por que não? Jesus orou, então nós podemos orar por livramento. Podemos orar também quando estamos tristes. Ele diz umas outras coisas que a gente nem sempre pensa. Quando eu comecei a me dedicar a uma campanha de oração, isso já tem alguns anos, e fizemos uma lista bem grande de pessoas, alguns enfermidades, outras por problemas espirituais, pela conversão de alguns, por bênção, todos os tipos. De repente eu me lembrei de um texto que está em Mateus 5:44. Diz assim, Jesus falando: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que o odeiem, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai celeste, vosso Pai que está nos céus. Ora, quantos de nós aqui lembramos dos nossos inimigos e oramos por eles? E eu fiquei pensando, nossa, não tem nenhum inimigo na minha lista. E olha, eu vou dizer, meus irmãos, foi muito difícil começar a incluí-los lá, viu? Porque, no fundo, a gente quer que desça fogo do céu sobre eles, né? Mas Jesus disse, olha, vocês têm que orar pelos inimigos, aqueles exatamente que maltratam, que falam mal, é por ele que você tem que orar. Orar pela fé deles, para que o Senhor nos abençoe, não orar para que desça fogo do céu sobre eles. Só que esse tipo de oração eu não quero. Mas Jesus orou. Não apenas isso, mas ele pediu que nós orássemos. Eu me lembro de Estevão. Quando ele estava morrendo apedrejado, ele clamou exatamente por aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E devia estar doendo. Assim, quando eu estiver melhor, eu vou orar. Não, estava doendo. Ele estava morrendo apedrejado. Ele orou por as pessoas que o estavam apedrejando para que Deus não colocasse sobre eles aquele pecado. Perdoou-lhes. Clamou pelo perdão de Deus para a própria pessoa que estava apedrejando ele. Assim, quando eu penso, nossa, eu estou muito distante disso. Eu preciso orar pelos meus inimigos, exatamente aquele que olha torto para mim, que fala mal de mim, que deseja o mal para mim. Eu quero desejar o bem para eles. Um dia eu estava conversando com uma pessoa assim, desses que gostam de um evangelho mais místico, e estávamos falando sobre maldição. Aí eu falei assim, mas eu sei como quebrar uma maldição. Aí a pessoa ficou muito interessada. Imagino que ele estava querendo algum tipo de regra especial, algum tipo de cerimônia para quebrar a maldição. Aí eu repeti esse texto aqui. Abençoai os que vos maldizem. Se você abençoa quem está te amaldiçoando, você está quebrando a maldição daquela pessoa. Porque você está desejando bênção. Ele está te desejando mal, você está desejando bem. Eu disse, não, isso eu não quero. Esse é um bom assunto para orar. Orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, pelos que nos desejam mal. Porque o Senhor disse isso. Ele disse, olha, se você fizer isso em meu nome, eu vou fazer. Então, e ele disse, faça isso. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Ora, a chave disso, sim, devo orar ou não devo? O que eu devo pedir para Jesus? Se for alguma coisa segundo a vontade dele, sim.
Porque é evidente que a lista de coisas pelo qual Jesus já orou, e nós vimos algumas, não vimos todas, ela não esgota todos os assuntos, mesmo porque a sociedade mudou tanto de lá para cá, né? Nós não vemos Jesus orando por um camelo, mas a gente vê gente orando por um carro, por exemplo. Ah, Senhor, eu estou precisando de um carro. Eu nunca vi Jesus orando por um camelo, ou por uma biga, ou alguma coisa assim. Mas é importante isso? Bom, depende do motivo. É segundo a vontade dele, que muitas coisas que a gente acha que é bom, não é para o bem, não é segundo a vontade de Deus, porque isso pode nos afastar de Deus. Eu posso pedir uma coisa boa, e essa coisa boa se transformar em algo ruim para mim, porque isso me afasta de Deus. Ora, então vamos novamente buscar na Bíblia. Qual seria algo que eu posso dizer? Não, isso aqui eu tenho certeza que é a vontade de Jesus e a vontade de Deus. Ora, em 1 Pedro 3,9 diz que Deus deseja que todo mundo se converta, todo mundo se arrependa. Ele diz, olha, eu sou longânimo, não vou deixar fogo do céu de cara, porque eu quero que todo mundo se arrependa. Ora, então eu devo orar pela conversão das pessoas. Porque eu sei que... Será que Deus quer que as pessoas se convertam? Claro que quer, está escrito, Ele quer. Se as pessoas vão se converter ou não, aí existe já a decisão pessoal. Mas eu devo orar por elas. Eu devo orar, porque é a vontade de Deus que elas se convertam. Se elas vão se converter ou não, já não é minha responsabilidade. Mas eu tenho que orar por elas, tenho que levar o Evangelho por elas. Lá em Tiago 5,14 diz muito claro que nós devemos orar pelos enfermos. Então, se há algum motivo para orar, é pelos enfermos, que diz claramente, se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros, ore por eles, imponham as mãos, vamos orar. Bom, isso nós temos feito às quartas-feiras. O pastor não falou, mas nessa quarta tinha 14 pessoas. Chegamos ao recorde, não batemos o recorde, chegamos ao recorde. Queremos mais, queremos chegar a 15, 16 e assim vai. Porque nós temos no nosso grupo de oração o desejo de que todo mundo ore. Então, como o grupo cresceu, nós dividimos em duas, para que todos tenham oportunidade de orar. É uma reunião de oração onde, sabe o que acontece? Oração. Nós oramos. E uma das coisas que nós temos um momento especial só para orar pelos enfermos. Por quê? Porque a Bíblia manda. Nós devemos orar pelos enfermos, individualmente. E não essa história, Senhor, cura toda a enfermidade do mundo. Nem eu sei o que eu estou pedindo, eu não sei quais são as enfermidades que tem no mundo. E se algumas delas foi a mão de Deus que pesou sobre alguma coisa? E isso é verdade, porque tem na Bíblia. Achar que Deus não castiga também é uma coisa fora da palavra. Deus castiga, sim. Acabamos de estudar na escola dominical a profecia de Ezequiel que Deus estava castigando o povo, porque havia idolatria. E Ele mandou o quê? A destruição de Jerusalém. Era um castigo. Então, nós devemos orar pelos enfermos, orar porque Deus deseja a nossa participação nisso. Assim, mas vem cá, se Ele faz o que Ele quer, por que eu ainda tenho que pedir? Porque Ele diz para fazer isso. Nós estamos obedientes. Ore sem cessar, diz a palavra. E um dos motivos, se você não sabe qual o motivo, um dos motivos é a saúde das pessoas. Individualmente, nós devemos orar pelos enfermos. Nós devemos orar por tudo aquilo que a gente tem certeza que é a vontade de Deus. Quer ver um outro motivo? A vossa santificação, a nossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4,3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu não sei qual é a vontade de Deus, não. Talvez você não saiba toda a vontade de Deus, ou uma vontade de Deus específica para você, mas genericamente você sabe. Ele quer a nossa santificação. Eu não sei se Deus me quer santo. Será que alguém tem alguma dúvida disso? Eu preciso orar pela minha santidade, para que Deus me abençoe a continuar num processo de santificação. Lógico que eu não sou santo, não estou iluminando santidade, né? Irradiando santidade. É um processo. E por isso a gente tem que pedir pela nossa fé, pedir para não entrar em tentação, pedir para não cair em tentação, pedir para que esse desejo de cada vez me tornar melhor na presença de Deus continue. É um processo de santificação. Então existem muitos itens para os quais a gente não precisa perguntar, será que Deus quer isso? Quer. Ou então existe o contrário, será que Deus não quer? Não, eu não quero, isso não é uma coisa que Deus vai querer, então eu não vou pedir. Será que Deus quer que eu vá à igreja? Essa pergunta é meio estranha, porque Ele disse que era para se reunir, Ele disse que queria que a igreja dele se reunisse como igreja. Então algumas pessoas, não, mas não precisa se reunir como igreja, não, basta você ser crente onde quer que você esteja.
Nós já fizemos uma comparação aqui muito adequada de que existe a diferença entre a árvore e a floresta. Nós somos árvores, floresta é o conjunto. Não existe floresta de uma árvore só, né? Existe uma árvore, mas a floresta é a união de todas as árvores, juntas. Então, como igreja, nós somos floresta, indivíduos, nós somos árvores. E Deus quer que nós estejamos juntos, está na palavra. Então, eu não preciso perguntar se Deus quer. Eu sei que é a vontade dele. Se eu não tenho vontade, ou se problemas estão impedindo que eu faça, então eu posso orar para que a vontade de Deus se cumpra e eu consiga fazer. Para que eu tenha desejo de me congregar com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, para me santificar. Eu quero ter esse desejo. Se eu não tenho, não é porque Deus não quer. Talvez eu não queira, mas Deus quer. E eu devo orar segundo a sua vontade. Um outro aspecto também é que orar em nome de Jesus. Nós vimos que é por Ele e para Ele. Vimos que é segundo a sua vontade, segundo a sua autoridade. Como assim? Quando os discípulos voltaram da primeira remessa, digamos assim, Jesus mandou que eles fossem em missão, eles voltam assim, Senhor, pelo Teu nome, até os demônios se nos submetem. Estavam maravilhados. Lucas 10, 17. Em Teu nome, até os demônios nos submetem. Porque Jesus já disse depois, mais tarde, em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem autoridade. Por isso que a gente pode orar em nome dele, porque ele tem toda a autoridade. Tem todo o poder no céu e na terra. Então eu não estou orando em meu nome, eu não tenho poder algum. Mas eu vou orar em nome daquele quem tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem a autoridade. E os demônios, até os demônios, se nos submetem. Não porque nós somos grande coisa, mas porque a autoridade de Jesus está sobre nós. Então, eles se nos submetem pela autoridade de Jesus. Nós devemos orar baseado na autoridade de Jesus, em nome de Jesus, porque nós estamos baseados na autoridade dele, não apenas um nome, com um nome qualquer ou insignificante, mas o nome daquele que tem dado todo o poder no céu e na terra. Também devemos orar em nome de Jesus, porque isso significa que ele está baseado nas promessas que ele nos fez. Nós nos reunimos, e sempre que nos reunimos em oração, um dos textos principais é: nós estamos reunidos porque ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria aqui conosco. Então é por isso que nós oramos em nome dele, porque ele está conosco, porque ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco, então eu oro em nome dele. E eu devo buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, a prioridade da minha oração é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não a minha justiça, mas a sua justiça. E as demais coisas que são necessárias. Esse texto é dado, quando Jesus falou isso, ele disse, olha, vocês se preocupam com o que há de comer, de beber, de vestir. É verdade, são preocupações básicas, mas elas vão ser acrescentadas. A prioridade é a vontade de Deus, a prioridade é o reino de Deus, a prioridade é a sua justiça. E Deus vai atender as outras. Então, não há nenhum pedido insignificante para Deus se ele estiver segundo esses critérios. Se ele for segundo a sua vontade, se ele for em nome de Jesus, segundo a sua autoridade, segundo a sua promessa, e que esteja num escalonamento de prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas se vira. Não, as demais coisas serão acrescentadas. Então tem as demais coisas também. Elas não estão em prioridade, mas elas estão presentes. Eu posso orar assim, se eu precisar. Imagina que você está num carro, e aconteceu recentemente isso com um membro da minha família. Tinha uma pessoa morrendo dentro do carro. Pessoa morrendo dentro do carro. E morreu mesmo. Chegou no hospital já com parada cardíaca. O que você vai orar? Senhor, abre todos os sinais que estão à minha frente. Eu preciso chegar lá. Eu preciso que não haja nenhum acidente. Eu preciso. Bom, então nós temos necessidade. Ninguém está assim, eu quero privilégio. Eu quero chegar e encontrar uma vaga de estacionamento bem de frente. Parece filme americano, né? O cara está com a maior pressa e ele encontra uma vaga de estacionamento bem na porta de entrada de onde ele precisa. Isso dificilmente acontece. Você chega na hora lá, tem um engarrafamento, tem um monte de problemas, mas acontece. Mas eu posso precisar sem orar. Acha uma vaga, abre um espaço para mim. Por que não?
Por que eu não deveria pedir pelas minhas necessidades, embora para mim pareçam tão pequenas, mas podem ser importantes para o reino de Deus, pode ser importantes para a minha fé, pode ser importante para a fé de alguém, para a salvação de alguém. Por que eu não deveria orar por pequenas coisas? É uma visão muito estranha essa daquele líder. Eu fico pensando num salmo que fala assim: será o teu Deus demasiadamente pequeno? Meu Deus é tão pequeno que ele não se incomoda assim. Ele está preocupado em manter o universo, ele está preocupado com grandes coisas, não vai olhar para mim. Vai olhar para mim, porque ele disse, porque ele prometeu. Eu estou baseado nas suas promessas, estou baseado na sua palavra, estou baseado no seu nome. E mais ainda, que eu gostaria de terminar essa breve meditação, o versículo 13 diz: eu o farei. Quem faz é Jesus. Milagre, quem faz é Ele. Quem atende às orações não é a minha fé. Se eu tenho muita fé, vem cá que eu vou orar por você, né, e você vai ser curado. Isso pode acontecer. Eu vou orar por você e vai ser curado, mas não sou eu que estou te curando, é Jesus. Ele disse que eu o farei. O poder é dele. Eu oro, mas o poder é dele. Quem opera a execução das nossas orações é Jesus. É feito em nome dele e diz: eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11, 36. Por último, eu gostaria que a gente, já que nós estamos pensando em o que pedir, Efésios no capítulo 3. Vamos ler todos juntos? Efésios no capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Que boa maneira de terminar a mensagem. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. A ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra, nós possamos crer que o Senhor, Ele nos deixou essa ordem, nós podemos orar em nome dEle e Ele fará, mesmo que seja uma coisa bem simples, mas segundo isso que nós lemos aqui. Amém? Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na Tua palavra, que ela possa realmente ficar em nosso coração e que o Teu Espírito possa transformá-la em verdade. Verdade não apenas de conhecimento, mas verdade de ação. Possamos buscar sempre a Tua vontade, em santificação, estarmos em espírito de oração, buscando sempre comunhão contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.